Então, vamos começar. O primeiro vídeo vai ser esse aqui, o golpe perfeito da PlayStation, Drift. Vamos lá. Você compra um controle de R$ 500. Com poucos meses de uso, o analógico começa a apresentar drift. Então você tenta usar Pessoal, só lembrando, eu vou tentar pausar o mínimo possível e vou pausar só quando eu ver algo bem pertinente. a garantia. E a Sony encontra uma forma de não te ajudar. Ou seja, você perdeu seus R$ 500 e vai precisar comprar outro controle. Afinal, você precisa de um pra jogar. E eu sei, isso é terrível. Mas agora imagine que nada disso foi por acidente. Que cada um desses passos foi minuciosamente planejado pela Sony para ganhar mais dinheiro dos seus clientes. O PlayStation 5 é um dos consoles mais vendidos dos últimos anos, e o DualSense, o controle que veio junto com ele, foi celebrado como uma revolução no mundo dos games. Gatilhos adaptáveis, feedback tático e várias outras funções que só existiam naquele controle. Era uma experiência única de imersão que a indústria nunca tinha visto igual. Mas por trás de toda aquela inovação existe um problema que a Sony reconhece muito bem. Um problema que ela, aparentemente, não tem nenhuma pressa em resolver. E é claro que estamos falando do drift no analógico. O defeito que faz os controles registrarem movimentos que o jogador nunca fez. Sabe quando você tá jogando e o personagem começa a andar sozinho sem você tocar em nada? Esse é o drift. E mais do que o defeito em si, estamos falando de tudo. Galera, isso aí é o drift, é o ghost, é o puxar pro lado, tem tem várias nomenclaturas isso aí, tá? O que acontece depois que ele aparece, porque é aí que começa o inferno na vida do consumidor. O drift do DualSense não é novidade, e não é exclusivo de um lote de controles da Sony. Esse problema, na verdade, acompanha o DualSense desde o seu lançamento, lá em 2020. A Sony já chegou até mesmo a ser processada por uma ação coletiva exatamente por conta desse drift. E mesmo após anos de reclamação e processos judiciais, os controles continuam chegando ao mercado com o mesmo defeito. E o pior de tudo é que durante toda a geração do PlayStation 5 tivemos vários modelos diferentes do DualSense, seja em skins ou em correções dentro do próprio controle, mas em nenhuma delas, a Sony quis resolver o problema do analógico. Mas o que pior é que a Sony não ignorou. Na verdade, ela escolheu manter esse problema no controle. E um exemplo que revela isso, que é muito interessante, é um vídeo de um americano com 5 milhões de visualizações. O youtuber comprou um controle na cor Cosmic Red, que é um dos modelos mais recentes da linha. E Opa, volta. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. americano com 5 milhões de visualizações. O youtuber comprou um controle na cor Cosmic Red, que é um dos Galera, esse pretinho é o mais bonitinho que eu acho. Tem um que é um camuflado também, que eu acho muito bonito, cara. Eu acho que é um dos controles mais bonitos que eu já vi. É esse. modelos mais recentes da linha. E ele começou a apresentar drift com apenas 3 meses de uso, ou seja, ele ainda estava dentro da garantia de 1 ano. Portanto, a solução parecia ser muito óbvia: entrar em contato com o suporte da Sony e solicitar o reparo ou o reembolso. E foi aí que começou o que ele descreveu como o grande plano da PlayStation. O processo de garantia exige o número de série do controle, e o número de série fica impresso na parte de trás do produto, em texto cinza e com uma fonte pequena e difícil de ler. E além de ser difícil de ler, com o uso constante, aquele texto desbota. E foi exatamente isso que aconteceu com esse youtuber. E quando esse texto desbota, o código do controle se torna praticamente ilegível. E como a caixa do controle havia sido descartada há tempos, ele não tinha como descobrir o código de série do controle por lá. Então, depois de um dia inteiro de atendimento, passando por diversos chats diferentes e setores de suporte da PlayStation, a resposta chegou a ele direta e sem nenhuma possibilidade de mudança. Sem o número de série, a PlayStation não podia fazer nada com o controle. Ah, TDC, mas tem um comprovante de compra. Não basta. Sem um código, a Sony não aceita. Pessoal, isso aí que o cara tá falando no vídeo é muito sério. Porque lá na loja aparece muito controle com problema. Muito. Pelo menos todo dia deve aparecer uns 7 ou 8 todos os dias. Com o mesmo problema, que é o problema de drift. E assim, não tem o que fazer. Não tem. E todos eles falam de querer acionar garantia, esse tipo de coisa, só que as pessoas já tiveram a mesma dificuldade que esse cara aí. Não responde. Isso não é exclusivo da PlayStation não, tá? A Xbox também segue a mesma linha de raciocínio. TDC, mas o produto claramente estava dentro do prazo de garantia. Não importa, a Sony ainda precisa do código. E isso não é um erro no sistema. A própria Sony sabe do problema do código apagar com o tempo, tanto que ela cobra essa situação na documentação de garantia do controle, na subseção E, onde está escrito diretamente que a garantia não se aplica caso o número de série tenha sido alterado, apagado ou removido, seja de forma intencional ou não. Repare bem, intencional ou não. Ou seja, se o desgaste natural do produto, que é inevitável, apagar o número de série, a culpa é sua. Não importa que você tenha uma nota
nota fiscal. Você perdeu a garantia por simplesmente usar o controle. Mas a história não para por aqui. Depois de comprar uma lupa e um líquido específico para melhorar a leitura do texto apagado, o número de série foi finalmente recuperado. E o próximo passo é preencher o formulário de contato da Sony para concluir a solicitação de conserto. E dessa forma, um novo erro apareceu na tela. Ops, sua localização não nos permite prosseguir com a solicitação. O sistema identificava a região como fora dos Estados Unidos, mesmo o usuário morando nos Estados Unidos. Os atendentes precisaram inserir tudo manualmente para ele ter o conserto do seu controle. E detalhe, segundo relatos de outros usuários no Reddit, esse erro de localização já existia há anos no sistema. Então a Sony sabia do erro de localização e simplesmente nunca corrigiu. Ah, mas por que a Sony faria isso? Simples. Quanto mais difícil pedir suporte, mais fácil é da pessoa desistir. E nesse ponto, qualquer pessoa razoável e sem tempo pensaria: chega, eu vou comprar o DualSense Edge, que é aquele controle premium da Sony. É, aquele mesmo, que custa 3 vezes mais que um controle comum, mas promete resolver exatamente esse tipo de problema no analógico. O DualSense Edge foi vendido com a proposta de analógico substitutivo. Galera, isso aí. Eu tô até rindo aqui. Isso aí é a coisa mais genial do mundo, que é a ideia de trocar o analógico. Mas deixa eu ver se o cara no vídeo aqui vai falar. Mas só lembrando, eu não vi o vídeo ainda não, tá? Só pra vocês saberem. Eu tô vendo junto com vocês pra ficar algo espontâneo. Se o drift aparecer, você simplesmente troca o módulo e pronto, problema resolvido. Quer dizer, mais ou menos resolvido. Afinal, em algum momento o novo módulo vai estragar e você vai ter que trocar ele de novo. E para trocar os analógicos do Edge, você precisa comprar os módulos. Eu ia chegar nesse ponto aí, o cara do vídeo falou. Pessoal, olha só. Isso aí é os preços da época, tá? Se vocês pesquisarem isso agora, não é mais esse preço, não. E, Vitor, mas e se eu quiser trocar o analógico de dentro do módulo para não ter que trocar o módulo? Tem um esqueminha que você faz na placa que você consegue fazer a troca. Só que é bem complicado, você tem que ter uma solda boa. De reposição separadamente. E eles custam cerca de R$200 cada um. Ou seja, pelo menos você vai gastar uns R$400 para trocar os dois analógicos. E esses módulos estão esgotados em praticamente todos os lugares. E quando ficam disponíveis é só no site da PlayStation. E com as vendas eles somem em poucos minutos. Ou seja, a Sony não produz módulo suficiente para atender a demanda do controle Edge. O que é curioso, porque, pensa bem, o DualSense Edge é um controle absurdamente caro. Rapaz, é caro mesmo, né? Olha... Se tem um controle que é bom, que eu, pelo menos lá na loja, eu não vejo trocar tanto, é o Elite da Xbox, cara. Aquilo ali é assustador, aquilo não quebra. A maioria das que aparecem lá são para trocar carcaça. A borracha, né, em volta dele, ela dá bastante problema, bastante problema. Porque com o tempo vai soltando a cola, né? Mas, agora... Quantos analógicos eu já troquei do Elite? Eu conto pra vocês, nenhum. Nunca troquei. Poucas pessoas têm condição de comprar, e até por isso poucas pessoas têm ele. E o drift normalmente só afeta um analógico por vez, então não deveria ser difícil manter o estoque nessa base de usuários tão pequena. E mesmo assim, a Sony não consegue manter. E isso levou muita gente a concluir que o estoque zerado é uma estratégia da Sony. Mas tudo isso ainda poderia ser uma coincidência, certo? Certo. Mas então vamos falar de algo que torna impossível dar esse benefício da dúvida. A iFixit, o maior site de reparos de desmontagens do mundo, abriu um DualSense e investigou exatamente o que causa o drift. E o que eles encontraram é que os Isso aí eu falo todo santo dia para todos os clientes. Se vocês podem reparar, quer ver? Vou até mostrar com o mouse aqui que fica mais fácil. Isso aqui, gente, isso gasta, tá? Isso aqui é como se fosse um pneu. Eu falo isso lá na loja todo dia. Que o analógico ele é igual um pneu. Por que eu indico as pessoas usarem Hall Effect? Porque o Hall Effect ele vem exatamente aqui, ó. Aqui é um imã. Eu não sei se o cara vai falar no vídeo, mas já tô adiantando aqui para vocês. Aqui fica um imã. E quem faz a leitura é um imã, entendeu? É um imã que vai fazer isso. analógicos do DualSense são fabricados por uma empresa japonesa chamada Alps Alpine. E a própria Alps divulga nas suas folhas de especificação técnica que a vida útil operacional desses módulos são de 2 milhões de ciclos. Parece muito, mas não é. A empresa mediu as interações de um jogador jogando normalmente e calculou que alguém que joga 2 horas por dia pode começar a enfrentar esses problemas em apenas 4 a 7 meses de uso do controle, dependendo. Pessoal, até menos, tá? Dependendo do que você fizer, você ser um pro play aí, é até menos. Eu já vi relatos de pessoas que têm o controle que quebra com 2 meses, ou menos.
dos jogos. Ou seja, o drift não é defeito de fabricação, mas sim desgaste do uso. A Sony sabia exatamente quanto tempo o analógico duraria quando escolheu esse componente, então não foi surpresa, foi uma decisão da empresa colocar eles no controle. E é aqui que vem a parte que mais vai te deixar com raiva: a diferença de custo entre o potenciômetro barato que causa o drift e um sensor Hall Effect que elimina o drift. Olha aí, ó, o Hall Effect que eu tô falando com vocês. É isso aí. Permanentemente é de aproximadamente 5 a 10 reais por controle no custo de produção, o que é praticamente o cúmulo do absurdo. Bom, o vídeo em questão que eu usei para fazer essa análise para vocês, ele foi postado em agosto de 2024, ou seja, já vai fazer 2 anos. E só no final de 2025, há 6 meses atrás, a Sony adicionou uma forma de ver o código serial do controle pelo próprio videogame. E inclusive também eu não consegui acessar de forma alguma a página de garantia do controle DualSense, já que aparentemente a Sony removeu ele do ar. Ou seja, como uma teoria da conspiração, dá pra se dizer que por muitos anos esse foi o grande plano da PlayStation. E se você ainda não concorda com esse vídeo, vamos colocar todo o plano da PlayStation na mesa. De acordo com aquele youtuber, a Sony construiu um sistema de extração de dinheiro do consumidor, e pela forma que ele apresentou as peças... De novo, isso não é exclusivo da PlayStation, a Xbox tá na mesma linha de raciocínio. A Nintendo só não tá porque os analógicos dela são feitos praticamente por elas, por ele, né, é deles, né, a ideia. Se encaixaram tão perfeitamente que realmente não parece ser coincidência, mas sim algo planejado pela própria Sony. Passo 1. Lançar o produto com defeito e mantê-lo no mercado. O DualSense padrão chegou ao mercado com um defeito conhecido no analógico, e esse defeito foi alvo de ação coletiva. Mesmo assim, novos modelos continuaram chegando com o mesmo problema, sem nenhuma correção e sem nenhuma mudança. Passo 2. Tornar a garantia um labirinto sem saída. O processo foi desenhado de uma forma que, na prática, dificulta ao máximo que o consumidor conseguir exercer esse direito. O número de séries se torna ilegível com o uso natural, e a própria Sony em seus documentos se isenta de qualquer responsabilidade quando isso acontece. O site oficial tem erros que acontecem há muitos anos e nunca foram corrigidos. Sendo assim, a maioria das pessoas desiste antes de chegar no final da garantia. Passo 3. Tornar o conserto tão caro que nem valeria a pena o usuário consertar o controle. Fora da garantia, o reparo do controle sai mais caro do que faria sentido pagar. Afinal, um par de novos analógicos originais custaria metade do controle. Então, o caminho mais fácil para o consumidor, que é ao mesmo tempo mais lucrativo para a Sony, é simplesmente comprar um novo controle. Passo 4. Oferecer um controle melhor que evita o drift. O DualSense Edge, 3 vezes mais caro que o controle comum, tem a promessa de analógicos substituíveis, mas como os modos de reposição estão quase sempre indisponíveis, quem investiu no controle Premium tem só 2 opções: comprar os analógicos no mercado paralelo, que duram bem menos, ou fazer o que a Sony prefere e comprar outro controle, mesmo que você tenha pagado 3 vezes mais no DualSense Edge. Resumindo, todos os caminhos levam ao mesmo lugar: comprar outro controle. E pra quem ainda acha que eu tô atacando a Sony gratuitamente, existe uma comparação de empresas que diz tudo. A Nintendo também enfrentou os mesmos problemas com os Joy-Cons do Switch, e a situação também chegou em processos judiciais e a pressão de órgãos de defesa do consumidor em vários países. Sim, a diferença é que o Joy-Con, ele não tem essa tecnologia do analógico, que tem na Xbox e na PlayStation. É diferente. E como a Nintendo respondeu? Simples. O presidente da empresa fez um pedido de desculpas público, e desde 2020 a Nintendo passou a reparar os Joy-Cons gratuitamente, mesmo fora do prazo de garantia. Agora compara a ação da Sony com a ação da Nintendo. Nunca houve desculpas formais da Sony, e o controle mais caro que prometia resolver o problema ainda vem com os mesmos analógicos que causam drift no controle. Ah, Tracy, mas talvez a Sony não tenha conhecimento desses sensores Hall Effect. Quer saber algo mais irônico ainda? Na verdade, eles têm sim. O próprio DualSense Edge usa sensores Hall Effect em alguns dos seus mecanismos internos, especificadamente nos gatilhos adaptativos, para evitar o efeito drift, mas no analógico ela não utiliza. A Sony sabe o que é a tecnologia e sabe como integrar ela em componentes complexos como os gatilhos, e tem até mesmo a tecnologia dentro do seu controle premium, e mesmo assim, ela escolheu não colocar ele nos analógicos. Só para finalizar o nosso vídeo, a história do drift no analógico não é nova. O Sega Saturn, em 1996, lançou um controle analógico com sensores Hall Effect, magnéticos, que fazia com que o controle nunca tivesse drift ou desgaste. E essa tecnologia foi tão boa que a Sega carregou para o Dreamcast anos depois. Estamos falando de uma correção que aconteceu em um controle de 1996. E a Sony, em pleno 2020, ainda não tem esses sensores no seu controle DualSense. E estamos mais na metade do ciclo de vida do PlayStation 5. Muita gente já espera o PlayStation 6, e o drift ainda tá lá. Então fica a pergunta: quando uma empresa reconhece um defeito desde antes do lançamento e ignora a ação coletiva movida por causa dele, projeta uma garantia difícil de ser pedida, lança um controle premium que promete resolver o problema, mas na verdade é só uma solução temporária, e tem a tecnologia
magia da solução dentro do próprio controle, mas escolhe não colocar ela nos analógicos. E o pior de tudo, ignora que com apenas R$10 a mais, eles poderiam resolver permanentemente esse problema no controle. Será que isso é um descuido de uma empresa tão inteligente quanto a Sony? Ou esse foi o plano perfeito da Sony para lucrar com o DualSense? Então, pessoal, não acho que seja descuido. Para ser sincero, eu acho também que é proposital, que eles não trocam o analógico por causa disso. E não tem o que fazer. Mas o Hall Effect, ele não é indestrutível, tá? Eu falo isso também lá na loja. O Hall Effect não é indestrutível. Mas a probabilidade de vir, de dar o analógico, né, depois, é praticamente quase zero. Não tem muito o que discutir, não. Agora, ele falou que implementar, olha, é muito fácil. É basicamente tirar um e botar outro. Simples assim. E, galera, é isso aí. Valeu, até a próxima.